acredito que o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração nesta manhã, e eu tenho sido muito impactado, irmãos, pelo Espírito Santo, sobre permanecer firme no Senhor. Ainda que nós vivamos num tempo extremamente difícil, ainda que nós estejamos vendo, parece que as nações se enfurecerem, né? E milhares de coisas acontecendo, e uma grande investida do inimigo sobre a mente das nossas crianças, a mente das nossas famílias. E eu não sei quando Jesus volta, sei que pelos sinais, acredito que vai ser muito rápido, né? Mas se não for rápido, se demorar mais um pouco, eu quero dizer que você precisa estar preparado para sobreviver, e não apenas sobreviver, para viver em paz, mesmo em tempos de tribulação. Pastor, o que você acha? Jesus vem logo? Irmãos, pelos sinais que estamos vendo, Jesus vem logo. Jesus vem muito depressa. Mas independente disso, eu quero que você nessa manhã pense sobre permanecer firme na sua convicção de fé no Senhor Jesus. Josué capítulo 14, e esse é o texto base, irmãos, que nós vamos começar a nossa meditação dessa manhã, e o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração. Josué capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Preste atenção, eu tinha 40 anos de idade, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Só fazendo um parêntese para você entender o contexto, aqui Calebe, ele vem a Josué 45 anos depois daquele episódio aonde Moisés envia 12 espias para espionar a terra que o Senhor lhes tinha prometido. Se você conhece a Bíblia, e se você conhece essa história, uma história muito conhecida, você vai se lembrar que naquela ocasião, os 12 espias, um representante de cada uma das 12 tribos de Israel, eles entraram na terra de Canaã, ficaram vários dias ali espionando a terra, vendo como era o inimigo, vendo se as cidades eram fortificadas, vendo a capacidade de exército, a capacidade militar daquelas cidades, vendo se a terra de fato produzia leite e mel, como o Senhor tinha prometido aos seus servos ali em Israel, através de Moisés, que o Senhor daria a essa nação a terra que mana leite e mel, assim que eles saíram do Egito. E vocês se lembram que quando os 12 espias voltaram dessa missão de espionagem, 2 dos 12 espias eram Josué e Calebe. E naquela ocasião, 10 dos 12 deram um relatório extremamente negativo sobre a terra. Eles disseram: de fato a terra para onde o Senhor nos enviou é uma terra que mana leite e mel. De fato, você pode ver pelas uvas que nós trouxemos de lá, são belíssimas frutas. Mas essa terra tem gigantes, e nós parecemos gafanhotos perto desse povo. O Senhor, na verdade, nos trouxe aqui para nos destruir. Nós não morremos lá na saída do Egito, nem na travessia do Mar Vermelho, não morremos, mas com certeza
com certeza nós vamos morrer na mão desse povo, porque a capacidade militar deles é muito maior do que a nossa. Eles são muito maiores do que nós, são gigantes, e nós somos gafanhotos. E então esse relatório desses 10 trouxe um grande sentimento de derrota para toda a congregação de Israel. Então se levanta Josué e Calebe e diz: não é assim. A terra de fato mana leite e mel, sim, é verdade. A terra de fato é boa, sim, é verdade. A terra de fato tem gigantes, sim, é verdade. Mas se o Senhor estiver conosco, nós venceremos esses gigantes. Você vê 2 pontos de vista diferentes em cima da mesma situação. E eles eram minoria, porque era só Josué e Calebe que, diante do que viram, disseram: o Senhor vai nos ajudar e nós vamos derrotar esse grande exército, esses gigantes. Foram os 2 únicos que falaram de acordo com aquilo que o Senhor esperava deles. E Deus fica tão irado com a congregação, porque o testemunho de Josué e Calebe não foi suficiente para convencer do contrário a congregação, o povo de Israel, por causa do testemunho dos outros 10, que Deus se ira e diz: então vocês não vão entrar na terra. Eu não vou permitir que vocês entrem nessa terra, porque vocês não confiam em mim. E então Deus determina que Israel caminhe 40 anos pelo deserto, por causa de um ponto de vista negativo, por causa de uma situação aonde era preciso ter fé e acreditar na promessa de Deus, e acreditar na provisão do Senhor, e acreditar no poder do Senhor de guardar os seus escolhidos. Faltou fé, faltou crer em Deus, faltou acreditar no Senhor, que Ele cumpre as suas promessas, que Ele guarda os seus amados, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que o Senhor vai nos levar a conquistar aquilo que Ele determinou para nós, ainda que seja em tempos difíceis, que o Senhor vai fazer a sua igreja prosperar, ainda que seja numa região onde há uma grande perseguição. Faltou fé daquele povo, e aquele povo não pôde herdar a promessa. 40 anos se passaram. E eu quero lembrar você que no meio desse povo que não pôde herdar a promessa, estava aqueles 2 que creram em Deus, que deram um relatório positivo. Estava também aqueles 2 que creram na promessa do Senhor e tentaram convencer a congregação de que não importa se tem gigantes, Deus vai nos levar a vencê-los. Estava também Josué e Calebe por 40 anos, eles não puderam entrar na terra. Então nós somos, irmãos, tentados a pensar que Deus foi injusto com Josué e Calebe, porque eles não faziam parte daquela congregação, naquele estilo de fé, naquela falta de fé. Josué e Calebe também não puderam herdar a terra. E aí você é tentado a pensar que Deus é injusto. Como que pode? O ano é 1952, no Equador, na Amazônia equatoriana. A base dessa missão estava numa cidade, na capital do Equador, Quito. Os Estados Unidos enviam para o Equador um grupo de mais ou menos 10 missionários, todos jovens, na faixa dos seus 28 anos de idade, todos vindos de um excelente treinamento nas escolas missionárias dos Estados Unidos da América, naquela época.
e eles se estabelecem ali, na região central do Equador, no meio da floresta amazônica. O objetivo, trabalhar com tribos indígenas, aonde o evangelho nunca tinha entrado. 2 desses missionários, Jim Elliot e Nate Saint, jovens extraordinários. Nate Saint, um piloto extremamente habilidoso. E o trabalho de Nate Saint era justamente servir as bases missionárias espalhadas pela selva com suprimentos, comida, água potável, medicamento. E esses locais onde esses missionários se estabeleceram ali no Equador, eram locais aonde não dava para chegar de carro, tinha que chegar a pé, andando pela mata, muitas vezes 10 dias de caminhada pela mata, ou se chegava de barco, se estava perto de um rio. E eles se estabeleceram ali, começaram trabalhando com uma tribo indígena chamada Quichua, os índios Quichuas do Equador. E o trabalho cresceu, os jovens muito tementes e dedicados a Deus, dedicando as suas vidas a Deus, foram desenvolvendo o trabalho e começou uma avalanche de conversões entre os índios quichuas. A Bíblia foi traduzida para a língua quichua, o Novo Testamento, para que os índios pudessem deixar de crer, não apenas no grande Criador de todas as coisas, mas crer no grande Criador de todas as coisas, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecados deles. E eles foram se casando com outras missionárias que trabalhavam ali, jovens lindas, mulheres de Deus, se casaram, os anos foram passando, tiveram filhos, e mais ou menos em 1956, cada um desses 10 missionários tinham esposa e filhos. Mas Jim Elliot tinha um grande desejo no seu coração. Deus havia falado com ele sobre uma tribo que os quichuas chamavam de Aucas, ou seja, selvagens. Essa tribo era extremamente violenta e não tinha nenhum contato com a civilização. Era uma tribo que matava, não só quem invadia o território deles ali na Amazônia equatoriana, mas também matavam-se entre eles. Havia um ciclo interminável de vingança e assassinato entre eles, que de acordo com a estatística, num período de mais ou menos 10 anos que foi feito esse levantamento, os índios Aucas, chamado assim pelos quichuas, porque eram selvagens, eles diminuíram em quase 60% a sua população, por causa do ciclo interminável de assassinato e vingança, E Deus havia falado com Jim Elliot sobre isso, sobre alcançar os Aucas. Na verdade, o nome dos Aucas era Wauranes. Esse era o nome oficial, os Wauranes, os temidos Wauranes. Para você ter uma ideia, a companhia petrolífera Shell tentou estabelecer uma base para explorar petróleo ali na região dos Aucas, na região dos Wauranes. Os Wauranes mataram 10 funcionários dessa petrolífera. O governo não quis fazer nada e eles foram embora, deixaram toda uma infraestrutura ali, uma infraestrutura de cidade, uma cidade no meio da selva. E então o Jim Elliot, juntamente com Nate Saint, o piloto, começa a fazer planos para levar o evangelho aos Wauranes. Há um planejamento, meus irmãos, de mais ou menos 3 meses. Como nós chegamos, como nós vamos fazer contato, como os Wauranes vai nos receber. E todos eles sabiam que eles poderiam sair de lá mortos, ou não sair nunca mais de lá. Mas cada um deles decide que iria não reagir caso fossem atacados pelos Wauranes.
Eles reúnem a equipe, os 10 missionários decidiram que 5 deles iriam. E dia 2 de janeiro de 1956, eles conseguem montar uma pequena base muito precária, numa praia, num rio chamado Curaray, dentro do território dos Aucas. Eles passaram as últimas 2 semanas sobrevoando um assentamento Waorani, e com um microfone falando algumas frases que eles aprenderam em Waorani, dizendo: nós amamos vocês, nós queremos ser amigos de vocês, nós temos presentes para vocês. E do avião eles começaram a lançar presentes para os índios receberam muito bem. E no dia 2 de janeiro de 1956, eles estabeleceram a base e começaram sobrevoando a região, dizendo: nós estamos às margens do rio Curaray, venha nos ver. O primeiro contato que eles tiveram foram com 3 índios, um homem e 2 mulheres, sendo uma jovem de aproximadamente 17, 18 anos de idade. Se você for procurar na internet, tem vídeo desse encontro, tem fotos desse encontro, que isso aconteceu em 1956. E foi muito bom, irmãos, esse primeiro contato. E eles deram comida para os índios, eles deram presentes para os índios. E no dia 6 de janeiro de 1958, Nate sente que não passava a noite ali na base. Ele sempre decolava com seu avião da praia. Como era um piloto muito habilidoso, ele conseguia pousar na praia. Havia um espaço suficiente para ele decolar e pousar o pequeno avião que servia a eles. Então Nate ia para sua casa. Nate tinha esposa, tinha 3 filhos na época. O mais velho dos 3 se chamava Steve Saint, era uma criança com aproximadamente 8 anos de idade, um menino muito inteligente. E naquela manhã, quando Nate chega, ele diz assim: há alguns homens Waoranis vindo para cá. E entre os 5 missionários houve gritos de alegria, porque nós vamos iniciar um contato agora mais profundo. E quando eles estavam esperando, chegaram um grupo de aproximadamente 10 índios com lanças e atacaram e mataram os 5 missionários com lanças. Jim Elliot, casado, com uma filhinha de menos de 1 ano de idade, deixou a filha órfã e a viúva. Nate Saint, casado, deixou a esposa viúva e 3 filhos. Ed McCauley, casado, deixou a esposa e mais 2 filhos. E foi assim com todos os 5 missionários. Essa história repercutiu nos Estados Unidos, porque naquela tarde Nate não voltou para casa. E a esposa e o filho dele, o pequeno Steve, estava tão impressionado, porque sabia da selvageria dos Waoranis. Ficaram muito preocupados e tentava passar rádio, o avião tinha rádio, tentava passar rádio: papai, onde está você? Papai, o senhor esqueceu de fazer o check-in diário, o senhor não deu notícias, onde está o senhor? Então a esposa passou um rádio: meu marido e mais 4 missionários estão desaparecidos. Isso foi parar nos Estados Unidos, que enviou uma força militar de terra para sobrevoar a região onde eles achavam que os missionários estavam. E eles sobrevoaram a região e viram o avião todo destruído. E então houve um pedido de ajuda. E uma força militar, numa base americana no Panamá, enviou um grupo de homens, de oficiais e de soldados para ajudar nas buscas, porque eles chegaram a pensar: talvez foram atacados e escaparam para a floresta. E estão perdidos, precisam de ajuda. Mas ao sobrevoarem o rio Curaray, começaram a ver os corpos dos missionários. E não havia como transportar os corpos, eles recolheram e sepultaram ali, aonde eles fizeram a base na tentativa de contato com os Aucas. Chegaram na base onde estavam as 5 esposas reunidas, deram a notícia, mostraram fotos, cada uma reconheceu
o corpo do seu esposo. Um dos corpos nunca foi encontrado. Eles procuraram e não encontraram. E essa é a história de uma tentativa de evangelização de um povo que parece que deu muito errado. Mas a história da tentativa de evangelização dos Wauranes não acaba aqui. Ela começa aqui. É difícil falar amém para uma situação dessa, principalmente quando o pastor que está pregando começa a chorar feito um bebê. Mas eu quero dizer para você que nós cremos num Deus todo-poderoso. E eu quero dizer para você que nós cremos num Deus que transforma uma desgraça num grande testemunho de cura, milagre, restauração e poder e transformação de vidas. Eu quero dizer para você que nós servimos um Deus que cumpre as suas promessas e que ainda que haja momentos difíceis, mas nós servimos um Deus que nunca vai nos abandonar. Nós servimos a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós servimos, irmãos, a um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus foi muito cruel em alguma situação, ou que Ele não deu a devida atenção a uma situação na minha vida, e que eu muitas vezes não merecia estar passando pelo que estou passando. Mas eu quero dizer que Deus não é assim. E ficaram também 40 anos no deserto, ainda que eles não tivessem dado um testemunho negativo, muito pelo contrário. Ele incentivou e tentou convencer os irmãos a crer na promessa de Deus, mas eles também não puderam entrar por 40 anos. Então volte para a sua Bíblia e vamos terminar de ler o texto, porque eu não terminei ainda a história da tentativa de conversão dos Wauranes. E a palavra de Deus continua no versículo 7 de Josué capítulo 14, aonde o texto diz assim: Caleb está dizendo: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou, Caleb, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb guarda a sua fé por 45 anos, vendo toda aquela geração morrer no deserto, vendo famílias inteiras morrerem conforme o tempo ia passando. E eu imagino, irmãos, que assim como o coração de Caleb talvez foi tentado por algum momento achar que Deus foi injusto, achar que Deus não cumpriu a sua promessa, achar que Deus se esqueceu de dar a devida atenção ao seu caso. Também, irmãos, talvez o coração daquela pequena criança do Steve Saint, de que na época tinha apenas 8 anos de idade, não conseguia entender como um homem como o pai dele foi morto na tentativa de evangelizar um povo. Não conseguia entender porque a mãe dele agora estava viúva, porque ele estava órfão de pai, juntamente com seus irmãos. Não conseguia talvez entender, irmãos, toda aquela situação de gente chegando ali no meio da floresta, a Amazônia, no Equador,
dar as condolências, não conseguia talvez entender a imprensa em cima, cobrindo a história. Essa história, irmãos, ela se tornou conhecida em todos os Estados Unidos, naquele ano de 1956. A revista People, na época, deu toda a cobertura para esse caso. Por isso a história se tornou tão conhecida. E o que aconteceu depois disso? Foi que houve um grande esforço das igrejas americanas, investindo na obra missionária e enviando missionários para o campo, para evangelizar aqueles que nunca haviam falado, nunca haviam ouvido falar sobre Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a achar que a nossa vida ela não está no controle de Deus, porque se estivesse, talvez eu não estaria passando por isso. Se tivesse, Deus tinha cumprido a promessa. Se tivesse, eu não estaria passando por uma crise financeira, porque eu sou um dizimista fiel, eu sou um homem de oração. Irmãos, eu quero dizer para você que o ímpio também passa dificuldades, mas se o crente também passa dificuldades, qual é a diferença entre o ímpio e entre o crente? A diferença, irmãos, são várias. Uma delas é que você que é crente tem um Deus que não se esquece de você e que vai transformar cada situação da sua vida para a glória do nome dele e para a paz e a prosperidade da sua vida e da sua casa. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos gloriarmos nas fraquezas. Nós precisamos aprender, irmãos, a deixar de nos revoltarmos, ou ficarmos indignados, ou entrarmos numa crise profunda, nos momentos de fraqueza. Nós precisamos entender que Deus pode usar momentos de fraqueza para me fazer crescer nele, para provar a minha fé, para me deixar com que a minha fé seja mais valiosa do que o ouro que perece. Veja o que diz ali em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O texto diz assim: e para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações que Cristo me deu, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Ou, em outra tradução, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ontem eu estava mostrando para o pastor Geraldo a foto de uma mulher, membro de uma de nossas igrejas lá na Índia. Quando ela se converteu ao Senhor, ela se tornou a única cristã no seu vilarejo. E o vilarejo tinha uma área comum onde os moradores ali podiam pegar água. Era um poço que todos poderiam usar. Então cada um ia lá no poço, pegava sua água, levava para a cabana, para passar o dia. E porque ela se converteu ao cristianismo, ela foi proibida pelos budistas, que eram a maioria naquele vilarejo, de pegar água no poço. E ela não pôde ter água, porque foi proibida. E você imagina, foi uma luta terrível. Como que você vai passar o dia sem água? Como que você vai passar vários dias sem água? E ela pedia para uma amiga, a amiga fazia cara feia, e foi ficando aquela situação, e pastor, por favor, ora por mim. Eles não deixam eu pegar água no poço. E então eles, ali na igreja, se juntaram, e nós vamos construir um poço lá na sua casa. E aí, com muita dificuldade, fizeram um poço lá na casa dela.
e o problema foi resolvido. Então agora ela tem água dentro da própria cabana, está ali, fácil, resolveu o problema, passou, acabou tudo. Só que ainda não acabou, porque o poço dos budistas secou. Aí você vai falar assim, glória a Deus, Deus é fiel. E que vergonha, irmãos! Que vergonha! Deus é fiel. A vingança é do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, a mim pertence a vingança. Deus não tem o nosso coração. Eu quero dizer para você que não é que o seu coração não pertence a Ele, não é isso. Eu quero dizer que Deus não pensa como você e eu pensamos. Porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. Só eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de trazer-lhes paz e de fazer prosperar. Então vocês virão a mim, clamarão a mim, e eu os ouvirei. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. E o que aconteceu? Os budistas foram lá na casa dela pedir água. Porque ela não tinha água. E você sabe o que aconteceu? Ela disse para os budistas, o quê? Vocês agora vêm me pedir água? Pode pegar água à vontade, o tanto que vocês quiserem. Porque o Deus a quem eu sirvo diz que eu preciso amar o próximo. E preciso ser uma fonte de bênção e uma fonte de paz. E você sabe o que aconteceu? Os budistas começaram a se converter ao Evangelho por causa do testemunho daquela mulher. E hoje, a grande maioria dos moradores daquele vilarejo são membros de nossas igrejas, são crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso crer que Deus tem todo o domínio sobre as situações, e que Ele vai cuidar de mim, ainda que eu seja inserido num contexto de luta, de dificuldade. Eu preciso crer que ainda que eu enfrente situações que eu não gostaria de enfrentar e que ninguém gostaria de enfrentar, eu preciso continuar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nate Saint tinha uma irmã chamada Rachel Saint, que estava a mais ou menos 30 quilômetros do local onde o seu irmão e mais 4 missionários foram assassinados. E é claro, ela como irmã e tia do pequeno Steve, que era o filho mais velho, foi socorrer a sua cunhada. Rachel estava se preparando para trabalhar com os Wauranes. Nate e os outros sabiam disso. Mas por acharem muito perigoso esse contato, não quiseram dizer à irmã que iriam tentar contato com os Wauranes, por causa da segurança da jovem Rachel, e também porque ela não ia permitir que eles tentassem contato com os índios. Rachel já estava trabalhando com uma Waurane, que se chamava Dayuma. Dayuma era uma legítima Waurane, tinha fugido da sua tribo 2, 3 anos antes, por causa da violência entre as famílias, por causa daquele ciclo interminável de assassinato e vingança. Para não morrer, ela fugiu. Foi acolhida numa fazenda de plantação de café, ali nas florestas do Equador. Se tornou uma grande amiga de Rachel. E com ela, Rachel foi aprendendo a língua Waurane, os costumes Wauranes. E agora acontece isso. Dayuma se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira Waurane a se converter ao Senhor Jesus Cristo. E numa situação onde, depois de alguns dias, eles recuperaram câmeras de vídeo, justamente com as fitas, e eles puderam ver a gravação que os missionários fizeram. Essas gravações estão disponíveis na internet. E existe um filme
chamado Na Ponta da Lança, que está traduzido do Waurani para o inglês. E você pode assistir, eu consegui assistir o filme que conta um resumo dessa história. E numa situação em que Dayuma, essa crente Waurani no Senhor Jesus Cristo, juntamente com Rachel e as viúvas dos missionários, estão assistindo as gravações e os filmes e o que eles fizeram. Eles gravaram o momento que os homens chegaram para matá-los à lança. E Dayuma então cai de joelhos e diz o seguinte: a minha família matou a sua família, me perdoa. E eu quero que você traga à sua memória agora a dificuldade que nós temos muitas vezes de perdoar. E isso se torna um grande bloqueio na nossa vida para coisas tão poderosas que Deus pode fazer no nosso meio. Porque nós não conseguimos perdoar. Não conseguimos perdoar uma ofensa. Não conseguimos perdoar quem falou mal de nós. Não conseguimos perdoar o pastor da igreja ou o irmão da igreja que nós achamos que foi injusto conosco. Não conseguimos perdoar muitas vezes o membro de uma família que foi injusto num comentário que fez, ou que foi injusto numa situação que fez, e nós não percebemos, mas nós começamos a bloquear o poder de Deus e a manifestação do seu grande amor para trazer paz, para trazer perdão e para trazer salvação. E Dayuma começa a pedir perdão porque ela reconheceu que alguns dos homens que atacaram o irmão da Rachel, a grande amiga dela, era primo, era irmão dela, eram conhecidos ali da mesma tribo, do mesmo assentamento. Os anos passam, e num belo dia, mais ou menos 2 anos depois do assassinato dos missionários, um grupo de mulheres, Wauranis, saem da tribo em busca de Dayuma. De alguma forma elas ficaram sabendo que Dayuma estava naquela fazenda. E Dayuma então é convidada para voltar para sua tribo. Anos já tinham se passado desde que ela fugira. Fugiu ainda criança. Agora ela já era uma moça. E Rachel sente que estava se preparando para levar o evangelho aos Wauranis. Agora tem um grande dilema. Dayuma vai voltar. Ela é do povo dela, mas tudo bem, eles são muito violentos, eles podem matá-la. Dayuma, você está ciente disso? Sim, eu estou ciente, mas eu quero que o meu povo conheça o poder do Deus a quem eu sirvo. E Dayuma voltou. 30 dias depois, vem novamente Dayuma, mais um grupo de umas 15 mulheres Wauranis. E chegam para a irmã de Nate Saint, que tinha passado pelo trauma do assassinato do irmão com mais 4 missionários naquela praia. E as mulheres dizem para ela, com a tradução de Dayuma: Rachel, queremos te convidar para se mudar para dentro da nossa tribo e nos falar sobre o Deus que Dayuma serviu e que mudou a vida dela. Nós queremos esse Deus. E Rachel agora tem uma decisão seríssima, porque o irmão dela foi assassinado por essa tribo. E então agora Rachel decide: eu vou, não importa o que vai acontecer comigo, eu vou. E ela foi. Rachel Saint, irmã do piloto e conhecida dos outros 4 missionários, se muda agora para dentro do assentamento Waurani. Foram 10 dias de caminhada pela floresta. 10 dias, porque não dava para chegar de carro, não dava para chegar de barco, e não havia mais um piloto que pudesse fazer um pouso numa praia. Não havia, porque ele tinha falecido 2 anos atrás. E ela vai. E ali Rachel começa a traduzir o Novo Testamento para a língua Waurani. Rachel então descobre que os Wauranis, eles não contavam dias e meses, e ninguém sabia a sua idade ou a data de nascimento, e o ciclo interminável de vingança e morte
era tão grande que havia dizimado famílias inteiras. E eles já tinham dificuldade de saber quem era primo, quem era irmão e tal. E uma segunda providência de Rachel, além de estar constantemente fazendo reuniões com mulheres e com homens e pregando o evangelho, enfrentando oposições de vários guerreiros uauranes dentro da tribo, porque achava que ela era branca, ela era estrangeira, ela ia trazer doenças para a tribo e uma série de coisas, enfrentando tudo isso. E Rachel, enfrentando o medo de ser espetada como seus irmãos foram, ela começou a fazer a árvore genealógica de toda aquela tribo uaurane. E conforme ela foi fazendo, ela foi descobrindo cada um dos assassinos do seu irmão e dos outros missionários. Rachel nunca perguntou o porquê. Se preocupou apenas em fazer o que ela foi chamada para fazer, levar o evangelho para os uauranes. O primeiro uaurane a se converter, depois que Rachel foi para a tribo, foi um guerreiro chamado Mincai, que foi quem matou a lança o irmão dela. Foi quem deixou Steve Saint órfão. Foi quem deixou a mãe do Steve Saint viúva. Mincai se converteu. Os outros guerreiros que participaram dos assassinatos foram se convertendo. E os anos foram se passando. A tribo ali agora já era sede de uma igreja cristã, o Uaurane, aonde se louvava e exaltava o nome do Senhor. E os anos foram se passando e algo surpreendente aconteceu. Rachel convida Steve, o seu sobrinho, filho do piloto, juntamente com a sua esposa, para passar uns dias ali na tribo. E Steve vai. Steve ainda não tinha sido batizado. Os anos se passaram, Mincai se tornou pastor da igreja Uaurane, o assassino do pai dele. Se tornou pastor. E os anos se passam, ele vai crescendo ali, tentando conciliar estudo nos Estados Unidos e a vida ali na selva. Rachel vai envelhecendo, até que chega o momento do batismo do pequeno Steve. Então, meus irmãos, Mincai, o cara que tinha matado o pai dele, que era pastor da igreja, leva eles para a praia onde aconteceu aquele crime horroroso anos atrás. E ali Mincai batiza o filho do cara que ele tinha matado. Batiza nas águas, batiza outros irmãos. Você ainda está se perguntando por que o assassinato, por que esse crime? Queridos, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo já pagou o preço por esse pecado. E Jesus Cristo não se lembra mais desse pecado, porque eu perdoarei os seus pecados e deles eu não mais me lembrarei. Mincai então sente e descobre que era o filho do piloto. E ele dá uma declaração que foi registrada pela imprensa. Eu senti uma responsabilidade de cuidar dessa criança, porque eu deixei ele órfão. E eu vou cuidar dele enquanto eu tiver vida. Mincai se tornou um grande amigo e uma espécie de pai para o pequeno Steve. Mincai já agora está velho, com mais ou menos 60 e poucos anos. Steve já está bem velho também, com mais ou menos agora uns 50 anos de idade, talvez um pouco menos, 48 anos de idade. E eles ali, a igreja ali entre os Uauranes, já conta com vários membros que conseguiram enviar missionários para outras tribos. Uauranes também, para que o evangelho florescesse e crescesse ali em outros assentamentos, como foi no deles. Então Steve consegue providenciar toda a documentação de Mincai, tirar o seu passaporte. E Mincai agora vai conhecer os Estados Unidos da América. Essa viagem está registrada, tem vídeo no YouTube sobre essa viagem.
E então a imprensa fica sabendo da história. E um repórter liga para Steve, que estava hospedado num hotel, tendo como companheiro de quarto Minkai, o pastor da igreja, que no passado, nos tempos de impiedade de velho homem, foi quem assassinou o pai dele. E o repórter diz assim: eu gostaria de marcar uma entrevista com você e com Minkai. Ah, tudo bem, pode ser. Mas Steve, antes de eu marcar, eu gostaria de saber uma coisa. Perdoar o assassino do pai, eu até entendo. Mas dormir com ele no mesmo quarto, eu não consigo entender. Então Steve diz o seguinte: ele é uma nova criatura, não é o assassino do meu pai. Porque ele não matou meu pai. O meu pai e os 4 amigos resolveram morrer para que o evangelho chegasse a esse povo. Ninguém tirou a vida do meu pai. Meu pai e seus amigos deram a vida para que o evangelho chegasse a essa tribo. E agora, no início dos anos 2000, Steve Saint, juntamente com Minkai, esteve num programa organizado por Steve Curtis Chapman, um cantor cristão americano, onde deu seu testemunho. A igreja dos Wauranes conta hoje com 300 membros. Salmos 145 diz o seguinte, no versículo 1: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Repita comigo: para todo o sempre. Repita comigo mais uma vez: para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e eu meditarei nas maravilhas que tu fazes. Eu tive o prazer de conversar com um pastor equatoriano antes de ontem na casa do Geraldo. Foi pura coincidência. Geraldo, a gente estava sentado ali, e o Geraldo: olha o pastor Carlos Sarango, vou conversar com ele, vou mandar uma selfie de nós dois para ele vai ficar feliz. E o pastor Geraldo falou: esse aqui é o pastor Stanley, é um missionário na Índia e tal. E o pastor Carlos Sarango tentando falar em português: olha, pastor Stanley, é um prazer te conhecer, meu amigo. Me chamou de meu amigo. E aí não teve jeito, eu tive que falar em espanhol com ele. Eu estou brincando, eu não falo espanhol. Eu tentei falar um portunhol com ele e disse assim: meu amigo, é um grande prazer conhecer usted. E comecei a conversar, e eu falei: de onde é mesmo esse pastor, Geraldo? Do Equador. Eu falei: meu Deus, Equador. Geraldo, o que esse pastor faz? Ele trabalha com tribos indígenas. Eu falei: meu Deus, tribos indígenas. Eu falei: pergunta para ele se ele conhece uma tribo chamada Quechua. E ele falou assim: trabalhei nessa tribo por 1 ano. E aí eu peguei o celular do Geraldo e comecei a conversar por áudio com o pastor. Falei: pastor, que bênção, você trabalhou com os Quechuas? Sim, trabalhei com os Quechuas por mais ou menos 1 ano. Quechuas foram os primeiros indígenas que Jim Elliot, Nate Saint e os outros missionários começaram a trabalhar. Ele falou assim: há muitos crentes entre os Quechuas. E aí eu não podia deixar de perguntar: e os Wauranes? Você conhece os Wauranes? Ele falou: Stanley, eu conheço os Wauranes. Há uma igreja lá, firme em Jesus, são crentes no Senhor Jesus. Isso foi antes de ontem. Uma geração contará a outra geração os teus maravilhosos feitos.
anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. A tua justiça. Você consegue ver a justiça de Deus em toda essa história? Você consegue enxergar a bondade de Deus em toda essa história? Você consegue ver? Eu consigo ver, irmãos, eu consigo ver. Porque como nós somos nascidos de novo, o nosso foco tem que estar na glória de Deus e nos poderosos feitos do Senhor, e não no tamanho do inimigo que nos cerca, irmãos. Israel ficou 40 anos no deserto porque o foco foi o gigante, o foco foi a força militar do inimigo, o foco foi a dificuldade, a ameaça. Não, irmãos, você pertence a Cristo. Você não pensa com a mentalidade humana e nem avalia situações por mentalidade humana. Você pensa com a fé, você enxerga com os olhos da fé, você planeja com os olhos da fé. É assim, irmãos. É assim. E aí o pastor Carlos Sarango começou a conversar, e eu falei, que maravilha. Ele falou, Stanley, também trabalhei entre os Wauranes por 1 ano. Eu falei, que bênção, meu Deus. E ele falou assim, Stanley, eu não sei se você sabe, mas são eles que assassinaram 5 missionários norte-americanos. Você conhece essa história? Eu falei, claro que eu conheço essa história. E esses crentes que existem lá foi por causa do sacrifício desses missionários. E por causa da grande coragem de Rachel Saint de ir para a tribo daqueles que tinham assassinado o irmão dela e os outros amigos, não levando em consideração o crime, a violência, a ameaça, a dificuldade, os perigos, mas levando em consideração o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz de Cristo para perdoar os nossos pecados, levando em consideração o perdão de Deus, levando em consideração a promessa de vida eterna, levando em consideração a eternidade, e não apenas 60, 70, 80 anos que você pode viver aqui. 60, 70, 80 anos. 90 para quem tem vigor. Muitas vezes nós damos a nossa vida por esse tempo que passamos aqui na terra, que quando nós temos muito vigor chega a 90, 95, irmãos. Mas eu quero anunciar uma coisa para vocês. Eu represento um reino que não conta anos, ele conta eternidades. Eu represento um reino que não vê dias, ele vê milênios, milênios à frente, de eternidade a eternidade. Eu sou Deus, de eternidade a eternidade. Conhecerão os teus feitos e as tuas maravilhosas vidas. E eu quero te dar outra notícia: você pertence a um reino eterno. Você pertence a um reino que não vai ter fim. Você, querido, que está me ouvindo agora, você pertence a um reino que não vai ter fim. Não é que ele vai durar 100 anos, 200 anos, não. Ele vai durar eternidade a eternidade. Uma geração contará a outra geração os teus maravilhosos feitos. E eu conheci esse pastor que sabe da história. Terminando o texto de Josué, Josué nos dá uma grande lição sobre guardar a fé e perseverar no Senhor. Ele diz assim no versículo 12 de Josué capítulo 14, para encerrar a nossa meditação: dê-me, pois, Caleb diz, não Josué, Caleb diz a Josué, em Josué capítulo 14, versículo 12, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu.
Eu só quero lembrar que esse homem tinha 85 anos de idade. 85 anos de idade. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné. Hebrom é a terra dos hebreus, é o povo de Israel, descendentes de um homem que guardou a fé por 45 anos, ainda que por situações na qual ele não teve culpa, mas ele foi obrigado a viver. Eu tenho certeza, irmãos, que um dia nós vamos ver todos os indianos que nós ganhamos para Jesus. Nós vamos ver os Waoranes, os Quichuas. Nós vamos ver afegãos, judeus, chineses, moçambicanos, etíopes. Nós seremos, irmãos, uma grande nação, um grande reino, cujo rei é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo.